Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal de hoje para lhes trazer algumas informações a respeito de um processo que a gente já falou bastante aqui no canal. Vamos falar novamente hoje sobre casamento civil em Portugal. Mas por que é que a gente retoma esse assunto? Porque sempre existe um detalhezinho que às vezes aparece no processo de alguém e que pode gerar dúvidas ou pode, às vezes, nem ser contemplado com alguma informação que você vai buscar aí na internet. Então, são detalhes, muitas vezes, de um processo que não estão públicos, que não são tornados públicos, que por mais que você pesquise na internet, você vai encontrar alguma dificuldade e, quando encontra, às vezes, a informação, ainda assim ela não é trazida de uma forma talvez tão clara, tão fácil de entender o que é que precisa ser feito. E isto é normal, isto não é só num processo de casamento. É processo de casamento, é processo de divórcio, é processo de visto consular, é processo de regularização no CEF, em tudo. E isto não é coisa de Portugal, evidentemente. No Brasil nós também temos essas situações. Ou a gente sabe, conhece aquele procedimento, sabe o que deve ser feito, sabe o passo a passo, ou a gente está sujeito a ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar até finalizá-lo. Então, muitas vezes, o caminho pode se tornar longo por falta de conhecimento. Porque alguns documentos faltam ou porque um detalhe num documento está faltando, e isto pode ser prejudicial, e normalmente é prejudicial. Mas, feita esta introdução ao nosso tema de hoje, que vamos falar um pouco a respeito de documentos, que são necessários para a realização de um casamento aqui em Portugal, eu queria lembrar a vocês para que se inscrevam no canal, deem o like aos nossos vídeos, marquem lá na página do YouTube o sininho para que cada novo vídeo, cada novo material postado seja enviado automaticamente até vocês. E para quem ainda não me conhece, porque está assistindo este canal pela primeira vez, o meu nome é Renato Koprowski, eu sou advogado e estou aqui para fazer um trabalho de divulgação, de transmitir um pouco de conhecimento para aqueles que possam eventualmente se interessar por estes assuntos que são, no meu modo de pensar, muito interessante. Pois bem, então vamos falar sobre os documentos, e não aqueles que são conhecidos, evidentemente. Por óbvio, se eu quero casar, eu preciso fazer o quê? Primeiro, eu preciso ter condições de casar. Quando eu falo de condições, são condições civis. Eu não posso, por exemplo, ser casado lá no Brasil e querer casar aqui em Portugal. Eu estaria cometendo um crime, porque quando eu for fazer a transcrição do casamento lá no Brasil, e isto é necessário, o que acontece? Eu vou estar esbarrando com esta situação, ou seja, eu já sou casado no Brasil, casei em Portugal. E aí, como é que se destrincha isso? Por óbvio, se eu sou casado no Brasil, eu não vou conseguir casar em Portugal. Claro que não. Por quê? Porque Portugal vai exigir documentos brasileiros que comprovem a minha situação civil, começando lá por uma certidão de nascimento, que precisa ser um documento que traga todas as características e requisitos legais para que seja aceito aqui em Portugal. E eu sendo, por exemplo, casado e divorciado no Brasil, eu preciso também demonstrar esta condição aqui, porque senão eles não vão simplesmente aceitar o fato e o argumento de dizer, bom, eu sou divorciado. E a conservatória aqui em Portugal vai acreditar que eu sou bonzinho, que eu não conto nenhuma história, que eu sou uma pessoa 110% confiável. Então eu preciso sim trazer documentos do Brasil, e são vários, que provem a minha condição de estar apto a me casar, a me candidatar, porque é isto que eu vou fazer num primeiro momento, eu vou me candidatar ao casamento, e se o Estado português aprovar o meu pedido, a minha candidatura, então sim, nós vamos partir para outra fase, que é a fase final, que é o casamento.
Não é? Então, são situações, são fases que a gente chama, eu chamo de fase de organização de documentos, chamo de fase de pedido ou de candidatura ao casamento, e a outra fase, que seria a terceira, que é a fase final, que é evidentemente o quê? A celebração. Então, eu trabalho com 3 etapas, eu trabalho com 3 fases. E a primeira é aquela que tem relação com o nosso vídeo de hoje, que é aquela situação em que eu preciso demonstrar a minha capacidade civil. Muito bem. O Brasil, por norma, não emite um documento que alguns outros países emitem, e que Portugal pede, por exemplo, que é o tal do certificado de estado civil. O Brasil não emite este documento. Então, nós temos que suprir esta falta através de um outro documento, através de uma escritura pública que deve ser feita, que vem, então, dizer qual é a minha condição, e isto até se aplica nos casos em que eu me declaro solteiro, porque aí o Estado português quer saber se realmente eu sou solteiro, ou se eu já fui casado, sou divorciado, se eu vivo numa união estável, qual é a minha condição lá no Brasil. E isto não é só Brasil, evidentemente. Eu falo Brasil porque é o foco, né? É o meu público. Mas para as outras nacionalidades que eventualmente estejam nos assistindo, e estão assistindo, a gente sabe disso, o que acontece? Isto não muda. Você que está, por exemplo, em Angola, que está em Moçambique, que está em Cabo Verde, que está no Reino Unido, que está na França, quer casar em Portugal, você precisa trazer os documentos que são necessários. Caso contrário, você não consegue. Tá? E se estes documentos não chegam, o processo ou sequer começa, ou se começar e a conservatória notificar o representante, ou seja, aquele que deu entrada no pedido, de que falta determinado documento, o processo para. E enquanto ele não for apresentado, este processo não sai do lugar, ele fica paradinho lá na gaveta. Até que você apresente o documento, até que você traga este documento para cá. E sempre lembrando, o Brasil, como faz parte dos países que subscreveu o acordo, o Tratado de Haia, então nós temos o quê? Sempre trazer os documentos brasileiros apostilados. Se não estiver apostilado, ele não serve para utilização em Portugal. Outro caso, nós temos sempre que observar a validade do documento. E quando a gente se refere à validade de documento, a gente está se referindo à data de emissão do documento, não à data que foi colocada a apostila. A data de emissão do documento, lá no finalzinho de uma escritura, ou de um termo de casamento, ou de um termo de nascimento, de uma certidão, você vai ter a data por extenso, quando ela foi firmada, quando aquele documento foi emitido, quando ele nasceu, quando ele teve origem. E é dali para frente que nós contamos o prazo de validade. E o prazo de validade são 6 meses, 180 dias. Passados 180 dias, este documento não tem mais validade aqui em Portugal. Mesmo que ele tenha sido apostilado há 2 meses atrás. Mas se a validade estiver caducada, adeus documento, temos que buscar um outro. Isso acontece, às vezes, quando as pessoas vêm a Portugal, resolvem, por exemplo, casar depois de já estarem aqui, e aí precisam de documentos brasileiros. Por quê? Porque aquele que ela trouxe consigo há 1 ano ou 2 atrás, já não tem mais validade. Perfeito? Então, atento. São as certidões todas do Brasil que nós precisamos. Nós precisamos, às vezes, desta escritura, não é? Que vai demonstrar a minha certidão, a minha aptidão ao casamento, a prática deste ato civil da vida, e que vai me permitir casar em Portugal. Além disto, existem outras situações ainda, por força de lei aqui em Portugal, e no Brasil também não é diferente. Por exemplo, eu vou contrair matrimônio com uma pessoa que tem 60 anos ou mais. Forçosamente, ou seja, obrigatoriamente, por razão de lei, eu preciso já fazer mais um procedimento, mais um documento, que é o quê? Que é o pacto antinupcial. Ou seja, eu preciso ir a um cartório aqui em Portugal redigir um pacto antinupcial,
aonde eu vou definir o quê? Qual é a forma que eu vou gerir os meus bens, o meu patrimônio, dali para diante? Forçosamente, vai ser um procedimento feito em cartório, aqui chamado de notário, e o regime de casamento obrigatório é o da separação. Mas isto não é simplesmente declarar no ato, nós precisamos fazer isto através de um pacto antinupcial. Existem várias outras situações em que isto se torna necessário, não é só por questão da idade. Às vezes é a idade, às vezes é a questão que envolve filhos, e às vezes é uma questão completamente diferente. Por exemplo, eu tenho um patrimônio que ainda não está no meu nome, mas pode até ser de um casamento anterior, e num dado momento este bem vai integrar o meu patrimônio. Porque do casamento anterior, o imóvel, numa hipótese aqui, por exemplo, era financiado, então este imóvel, para não ter toda uma alteração na sua estrutura de financiamento, banco, isso envolve taxas, envolve escritura, envolve uma série de situações. Então, por questão de comodidade, eu digo assim, eu só vou passar este imóvel para o meu nome, né, em que pese que ele veio lá de uma situação de divórcio, isso foi assim resolvido, no momento em que ele estiver quitado. Então eu trago ele para o meu patrimônio. Agora, se eu trago ele para o meu patrimônio, o que vai acontecer se eu já casei antes disso? Dependendo do regime que eu vá escolher para um novo casamento, este bem pode entrar na partilha numa eventual dissolução deste casamento, deste segundo casamento, ou na morte de um dos cônjuges. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer partilha. Ah, mas eu combinei com a minha futura esposa, neste novo casamento, de que este imóvel não vai ser dividido, ele é só meu. Então, nós estamos diante de uma situação sui generis. Nós estamos diante de uma situação que não está prevista na lei. O que se resolve, então? Obrigatoriamente, nós temos que fazer o quê? O pacto antinupcial lá no notário. E vamos criar um pacto que regulamenta esta situação, em que esse imóvel, única e exclusivamente, em que pese que vai integrar meu patrimônio, meu, não da minha esposa, no futuro, mas diante do regime de bens que eu escolhi agora para o casamento, ele então seria partilhado. E se nós entendermos de comum acordo, evidentemente, está tudo certo, não, este imóvel é seu, eu não quero isso, hoje está tudo bem, flores, beijinho, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. E se amanhã houver o óbito ou houver a dissolução deste casamento, este imóvel, então, agora meu, vem para a partilha. E se eu combinei que não, então eu preciso oficializar isto, de que ele não vai ser partilhado no futuro. E isto se faz através, então, do pacto antinupcial. Portanto, vejam, são várias as situações em que eu possa ter de fazer algo que não está ali. Se eu abrir lá o site, a página do notariado, eu não vou me deparar com essa situação, dizendo que para isso eu preciso fazer assim, para isso eu preciso fazer... Não, não está lá. Simplesmente diz que são os regimes de casamento, quais são, e depois existe a opção. Bem, se não for nenhum dos anteriores, ou mesmo que seja um deles, mas eu quiser, eu preciso fazer o quê? Um pacto. Aonde eu faço o pacto? No notário. Como é que eu faço o pacto? Se eu estou no Brasil e o meu noivo está em Portugal? Bem, eu preciso já começar com uma procuração específica pública lá do Brasil, feita em cartório, apostilada, que dê poderes a alguém aqui em Portugal para ir junto com o meu futuro esposo, no caso, né? Com a noiva ou com o noivo, tanto faz, até o cartório para redigir este documento. Isso, evidentemente, tem custos. Tem custos para o cartório, tem custos para o advogado, que acompanha, evidentemente, é um trabalho, é um serviço, ele tem que elaborar a minuta, ele tem que enviar a minuta ao Brasil, receber o original, encaminhar ao notário, o notário vai fazer uma minuta, depois ele faz o documento definitivo, e aí o português, no caso, noivo ou noiva, e o advogado tem de ir até
o notário para finalizar o documento e assinarem este documento, para então este documento ser levado ao processo de casamento. Então veja, às vezes o casamento não é tão simples quanto pode parecer. Tem que tomar cuidado e tem que ter atenção a todos os documentos, a todas estas etapas, a todas estas situações. Porque isto hoje pode não significar muita coisa. Mais adiante, lá no futuro, ninguém sabe o que vem, o que se sucede. E neste momento, então, aquela escolha feita lá atrás pode ser uma enorme dor de cabeça, para um ou para ambos. A mesma situação, nós já tivemos aqui decisões, inclusive dos tribunais portugueses, no sentido de que alguém tentou anular um casamento porque achava que tinha uma fraude. Evidentemente, os problemas são o quê? Os bens, o patrimônio que se constrói durante uma vida em comum. E lá na frente, por alguma razão, alguém se sentiu prejudicado, você inventa um monte de situações. Não. Tudo tem de estar 100% em ordem. Caso contrário, só tem um resultado, é dor de cabeça na certa. Então, quanto aos documentos, calma na hora de decidir, todo cuidado é pouco, todo documento tem regras bem claras e bem específicas para ser produzido e deve ser produzido desta forma para quê? Para que não hajam erros dentro deste processo que amanhã possam levantar uma dúvida ou que possam, inclusive, gerar uma nulidade no ato do casamento e este casamento vier a ser anulado. Então, muito cuidado, muita atenção e, sendo feito desta forma, a coisa dá certo. Ok? Tem dúvidas? Entre em contato, contato@portugallegal.com.br, tem um e-mail lá, o pessoal do canal resolve, encaminha, a gente responde dentro das possibilidades. Comentários gerais, sugestões, pode mandar aqui embaixo nos comentários do próprio canal do YouTube. Agora, se é o seu caso em especial, se é a sua dúvida especial que se aplica ao seu casamento, ao seu processo, ao seu projeto de casamento, esta dúvida, por favor, encaminhe ou pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo e-mail, tanto faz. Ok? Se mandar aqui no canal, o que nós vamos fazer? Nós vamos remeter esta dúvida e vamos pedir que você a reencaminhe para o local adequado. Perfeito? Senhores, era isso que nós tínhamos para hoje. Desejamos a todos muito boa sorte, muito sucesso e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá e vamos em frente.